Olha, eu não vou passar pano não. Quem quiser que faça isso por conta própria. A fala do Lula durante um evento no Congresso para anunciar a Gleisi Hoffmann como ministra das Relações Institucionais não é deslize, não é gafe, não é brincadeira, é machismo. E revela um problema crônico do presidente que não consegue mudar as referências que ele tem quando ele quer falar das mulheres. Dizer que botou uma mulher bonita para melhorar a articulação com o Congresso é machismo. Ah, mas tem que contextualizar. Então tá, vambora contextualizar. Na sexta, o Jair Bolsonaro, com aquela cara cebosa dele, disse que mulheres petistas são feias e incomíveis. Pois é, a audiência ali no seu entorno riu, o filho 04, que é vereador em Camboriú, postou nas redes sociais, né? Porque eles acham realmente que é bacana você falar de mulheres, de adversárias políticas da forma com que eles fazem. O Lula achou por bem dar uma resposta e escolheu a circunstância e a forma de defender as mulheres petistas, reduzindo a indicação da Gleisi à sua beleza. O machismo já seria um problema aqui, mas tem um outro. A Gleisi Hoffmann não é uma pessoa tão carismática quanto o presidente e muita gente não gosta dela no Congresso. Era o momento do Lula enaltecer as habilidades que ele acredita que ela tem e justificar essa indicação e deixar as portas abertas. Ser bonita não é uma das qualidades necessárias para fazer isso. Então, não adianta reclamar que a imprensa dá destaque às gafes do Lula porque quer o Bolsonaro de volta. Gente, grande parte da imprensa tem horror ao Bolsonaro. Eu sou uma das pessoas que mais quer que esse capiroto fique bem longe do Planalto, porque eu fui ameaçada, assediada, perseguida durante todos os anos em que ele foi presidente. Isso não quer dizer que eu vá fazer vista grossa, porque, primeiro, eu não sou assessora de imprensa do Lula. Segundo, o meu compromisso é com as questões do feminismo. O Lula é machista e é responsabilidade dele mostrar que o seu discurso sobre igualdade de gênero e respeito sobre as mulheres não é só promessa de campanha. E tem mais. Será que eu vou falar isso? Se beleza for critério para ser ministro, ele vai ter que demitir todo mundo porque só tem homem feio. Pronto, agora vou ser cancelada porque eu disse que só tem homem feio no ministério. Falei alguma mentira? Não, né? Vamos fazer uma pausa, chamar a vinheta para vocês não se exaltarem. Agora, isso que eu fiz é uma brincadeira, mas eu não sou presidente. Gente, um líder no século XXI precisa acompanhar as mudanças na velocidade em que elas se impõem. Não tem desculpa. O Lula é machista e há vários exemplos que mostram que ele é assim. É do presidente essa responsabilidade de se comunicar bem, não do público ler nas entrelinhas o que ele quer dizer. Ninguém tem obrigação de saber que a fala do Lula era uma resposta ao Bolsonaro, porque mesmo que tenha sido uma resposta, é uma resposta ruim. O presidente Lula coleciona falas machistas, não dá pra dizer que é gafe, né? Ainda que nem de perto eu ache que ele sinta o desprezo que o Bolsonaro sente pelas mulheres. No caso do Bolsonaro, inelegível, o sentimento é de falta de respeito, de colocar o gênero feminino numa escala inferior ao dos homens. Foi assim ao tratar, por exemplo, a própria filha como uma fraquejada, ao negar a importância de políticas públicas de valorização da mulher, de ataques ao feminismo e a jornalistas. É misoginia no estado bruto o que o Bolsonaro faz. O machismo do Lula é estrutural. Por mais que ele esteja rodeado de mulheres, que ele seja casado com uma ativista, que ele faça gestos que mostrem admiração e respeito, ele é um homem que ainda pensa como se pensava lá no século XX. É um sujeito talhado numa sociedade machista, com uma profunda dificuldade em renovar as suas referências e a forma de se expressar quando ele fala para mulheres e sobre mulheres. Então, cada vez que ele abre a boca, é um festival de falas preconceituosas, de machismo. E, gente, as declarações do Lula vão ser cobradas e vão ser julgadas, sim. Vocês se lembram que na eleição americana o Lula não gostou do paralelo ali entre ele e o Joe Biden em relação à idade?
A candidatura do Biden já estava indo por água abaixo, piorou no desastre do debate com o Trump, porque o Biden estava visivelmente com dificuldade em organizar raciocínios, concluir falas, além da visível falta de vigor físico. Olha, isso acontece comigo, que já sou muito mais nova, mas eu não pretendo me candidatar a nada. E aí, para responder aos críticos, o que o Lula fez? Disse para uma plateia em Diadema, no interior de São Paulo, que tem tesão de 20 e que Janja é testemunha ocular. A fala dele foi a seguinte: quem achar que o Lulinho está cansado, pergunte para Janja. Ela é testemunha ocular. Quando eu falo que eu tenho 70 anos de idade, energia de 30 e tesão de 20, eu estou falando com conhecimento de causa. Gente, ele só faltou dizer que é imbrochável, né? Que era o que o Bolsonaro adorava falar. Vamos lembrar que na época da campanha em 2022, né? Ele já veio com esse papo de que, apesar de ter 76 anos, ele estava com tesão de 20. Uma analogia para mostrar sua vontade política de transformar o país. Não dá. Naquela época, o Lula já conseguiu mostrar que as críticas à sua idade talvez façam sentido. A fala é machista, típica de gente desconectada do presente. De um tempo em que os homens tinham um orgulho em provar sua virilidade, de relacionar essa virilidade à competência, à capacidade profissional, mesmo que às custas do constrangimento das suas mulheres. O Bolsonaro adorava fazer isso. Num evento em 2022, por exemplo, ele deu bom dia aos presentes, menos a Michele, que tinha recebido um bom dia especial. Isso é grosseiro, é constrangedor, é machista. Em março do ano passado, o Lula disse que uma mulher com formação profissional não depende do pai para comprar calcinha e batom. Não dá, gente, não dá. Mulheres são chefes de metade das famílias brasileiras, são responsáveis pelo sustento, botam comida dentro de casa, fazem a economia do país girar. O presidente tenta enaltecer a importância da independência financeira feminina e fala do quê? De calcinha e batom. Não dá. No começo de julho do ano passado, na entrega de casas populares, o presidente quis elogiar um dos beneficiários que tinha 10 filhos e estava casado com a mesma mulher há 28 anos. O detalhe é que a menina tinha 12 quando se casou. O casamento infantil é um problema social grave no Brasil. Não dá para o presidente romantizar esse tipo de relação, mesmo que tenha acontecido lá no passado. Não dá. O Lula se coloca como apoiador das causas feministas, mas as suas falas não conversam com os valores defendidos pelo feminismo. E tem um outro problema além das falas. As ações, né, gente? Não dá para se colocar como aliado das mulheres e ter um ministério majoritariamente masculino. Uma das últimas mulheres perdeu a cabeça agora, recentemente, a Anísia Trindade, que foi demitida do Ministério da Saúde. E sempre que sai uma mulher do ministério, entra quem? Um homem. Não dá para ter a chance de nomear mulheres para o STF, como já aconteceu, e escolher 2 homens. Não dá para se mostrar indignado com a violência contra a mulher quando os indicativos são aterrorizantes e tentar fazer piada de botequim, sem que as pessoas nem entendam o que ele quer dizer quando ele fez aquela sobre o Corinthians. Vocês se lembram? Quando eu assisti ao trecho que causou lá uma comoção na época, ficou claro que faltou interpretação de texto do público, uma certa maldade e também bom senso do presidente. Primeiro, ele diz o seguinte: hoje eu fiquei sabendo de uma notícia triste. Tem pesquisa que mostra que depois de um jogo de futebol aumenta a violência contra a mulher. Inacreditável. Se o cara é corintiano, tudo bem, como eu. Mas eu não fico nervoso quando perde, eu lamento profundamente. O que ele quis dizer, gente? Era só fazer um pouquinho de esforço para entender, né? Porque o que ele quis dizer? Se o cara é corintiano, tudo bem ficar chateado, como eu, mas eu não fico nervoso quando perde. Foi isso, mais nada, mas de novo, é responsabilidade do Lula se fazer entender e principalmente deixar de querer fazer piada com assuntos que são sérios. Assim como não dá para querer mostrar que ainda tem saúde para governar bancando o macho garanhão.
né, deixando a mulher constrangida no meio de uma plateia e o eleitorado feminino achando que ele não passa de um velho babão. E não dá para justificar a nomeação de uma mulher pelo fato de ela ser bonita. Inclusive porque a nomeação de Glaze não tem absolutamente nada a ver com seus atributos estéticos. Vamos combinar? Então é o seguinte, se o Lula não aprende com a realidade, que seja com o media training. Ou isso, ou que ele não reclame de ser comparado ao Bolsonaro. Nem ele, nem os seus eleitores que ficam muito enraivecidos quando a gente fala sobre a realidade. Mas, gente, a realidade se impõe. Meio Premium é o aplicativo de streaming do Meio, tá? Disponível para smartphones, computadores, TV Samsung e LG. Cada título disponível no nosso streaming foi escolhido a dedo. É o mesmo cuidado que a gente tem aqui na curadoria de notícias. Você encontra no nosso catálogo com documentários, reportagens especiais e programas exclusivos. Assine por apenas R$ 15 e troque a distração por conhecimento.